graça e paz. Nós já falamos do verso 1 do Salmo 19, Salmo davídico. E nós vamos para o verso 2 e o verso 2 fala exatamente assim. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Nos Jogos Olímpicos, nós temos lá no atletismo um esporte, uma competição que chama passagem de bastão. E na passagem de bastão é uma equipe junta, eles saem correndo e o bastão tem que ser passado para todos os membros daquela equipe até chegar no final de um circuito. E quem chegar primeiro é a equipe vencedora. Então o bastão é passado de um para o outro para a pessoa que está na frente até que eles cheguem na linha de chegada. Quem chegou primeiro ali vence, né? Então existe um esporte chamado passagem de bastão nas Olimpíadas. E esse salmo, Davi está falando que um dia fala disso a outro dia, e à noite, e uma noite o revela a outra noite. E o que é esse fala disso? O que o salmista Davi está falando aqui é que um dia fala para o outro dia o que o versículo 1 está falando, o verso 1 está falando, que de Deus é a glória da criação, que Deus revela a sua glória por meio dos céus, por meio do firmamento. Ele anuncia as obras das mãos de Deus. Então o dia está passando o bastão para o outro, dizendo assim: ei, revele em você, novamente como foi revelado antes de mim, como eu revelei hoje, revele no amanhã que a glória de Deus está na criação. Revele a glória de Deus em você. Revele a glória de Deus quando você estiver aparecendo. Então o dia 16 fala para o dia 17 essa mensagem de Deus, o supremo arquiteto, tendo a sua glória revelada naquilo que ele criou. E a noite faz essa mesma coisa. A noite passa essa mesma mensagem. Passa o bastão para frente dizendo: ei, noite, revele a glória de Deus. E é certo que quando a gente olha para a natureza que Deus criou, a gente observa coisas maravilhosas. Quando a gente observa o céu, quando a gente observa as estrelas à noite, o sol, as nuvens, aquelas formações lindas que as nuvens têm, de fato nós vemos a glória. Por quê? Porque dia após dia a glória de Deus está sendo revelada. Noite após noite a glória de Deus está sendo revelada por intermédio da criação dele. Quando a gente olha para os animais, quando a gente olha para o oceano, quando a gente olha para as grandiosidades que Deus fez, nós vemos a glória de Deus sendo revelada ali. Então o salmista está falando que a forma pela qual a gente observa tudo isso é porque dia após dia o dia tem revelado e a noite também. Então existe uma mensagem sendo anunciada para o mundo por intermédio da criação, que é a glória de Deus, que é a glória do Senhor em tudo aquilo que Ele criou. E o que a gente pode trazer para o nosso coração, olhando para esse salmo por completo, mas em foco aqui no verso 2? É que a criação está revelando a glória desse Deus. É que a criação toda em conjunto, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, e de fato é isso que está acontecendo. Dia após dia, a criação está louvando o Supremo Arquiteto, está louvando o Supremo Criador de todas as coisas, aquele que pela sua palavra criou todas as coisas. A natureza tem o revelado dia após dia. Dia após dia. E o que a gente deveria fazer? Nós deveríamos fazer isso também. E aí a gente reflete em cima dessa devocional nessa manhã de que como eu tenho vivido a minha vida. Como eu, como criação do Senhor, como nós, como criação do Senhor, temos vivido no dia a dia. Será que a nossa vida tem revelado a esse Criador supremo, esse Criador maravilhoso? Que Deus nos dê graça para que com a nossa vida a gente faça como o dia tem feito e como a noite tem feito. Que a gente proclame essa mensagem como toda a natureza tem proclamado. Que esse Deus é grandioso e que Ele criou tudo e todas as coisas. Que a gente faça como a natureza tem feito. Que nós proclamemos dia após dia, incessantemente. Porque de fato é isso que a gente enxerga. Quando o dia está muito escuro, está muito nublado, a gente observa a glória de Deus
na formação da tempestade, na formação dos raios. Quando o dia está ensolarado, a gente também vê a glória de Deus no sol, nas nuvens, nos pássaros voando. Quando o mar está calmo, a gente observa a grandiosidade de Deus em deixar o mar calmo, e quando ele está bravio também. Quando a noite está estrelada, a gente glorifica, quando não está também, que assim seja conosco. Que não exista um dia, que não exista uma noite onde a nossa vida não proclama a glória daquele que nos criou. Irmãos, Deus abençoe. Tenham um ótimo dia. Vamos louvar ao Senhor com a nossa vida.